Bem, nós estamos vendo então ondas que se propagam sem perder seu formato, né? São funções f de x e t que dependem não das duas independentemente, sino dependem de uma combinação que é x mais ou menos vt, né? Essas são ondas que se propagam sem perder seu formato, simplesmente se deslocam conforme o tempo passa, né? Mas em geral não todas as ondas são dessa forma. A gente pode ter misturas de ondas propagantes em direções opostas. Então, para que uma função f, que depende do espaço, né, e muda no tempo também, essa função f de x e t seja uma onda, ela tem que satisfazer somente a equação da onda. Esta aqui é a equação da onda. E ela diz que temos um fator 1 sobre b ao quadrado. B vai ser identificado como a velocidade da onda. Então, 1 sobre b ao quadrado, a segunda derivada dessa função respeito do tempo, é igual à segunda derivada dessa função respeito do espaço. Se essa função satisfaz essa equação, então f de x e t é uma onda, certo? Mesmo que não seja uma onda propagante, pode ser uma mistura de ondas propagantes. O que basta é que ela satisfaça esta equação, certo? Okay? E essa equação é válida para qualquer onda em qualquer meio, certo? É a mesma equação para todas as ondas. Pode ser ondas na superfície da água, pode ser ondas de som, né, no ar, ou pode ser ondas numa corda. Todas as ondas, independente da natureza delas, elas satisfazem a mesma equação da onda, ok? A única coisa que muda de cada situação específica para outra é que a velocidade da onda depende das características próprias do sistema, né? Neste caso, da água vai depender da densidade da água, né? Ou aqui do gás, depende, a velocidade da onda pode depender da temperatura do gás. E aqui, nesse caso das ondas na corda, pode depender da tensão e da densidade dessa corda, se é uma corda grossa, uma corda leve, né? Mas independente dessas características próprias do sistema, todas as ondas satisfazem a mesma equação, certo? É como o caso do oscilador harmônico, as oscilações. Qualquer oscilação satisfaz a mesma equação diferencial. Pode ser um oscilador harmônico, pode ser um pêndulo. Independente de que oscilação a gente está analisando, todas as oscilações têm a mesma equação do movimento. Neste caso também, qualquer onda, em qualquer meio, ela vai satisfazer a mesma equação de movimento, que é esta equação da onda. Okay? Então, neste caso, por exemplo, neste caso das ondas na superfície da água, esta função f vai ser uma altura h, certo? Dos pontos na superfície da água. Então, ela está em certo nível de referência, quando cai a pedra na água, né? Ele sobe em certa altura ou desce em certa altura. Então, essa função f é a altura, é a deformação, é quanto que sobe ou desce todos os pontos da corda da água, né? No caso das ondas de sonido, esta função F vai ser a pressão em certo ponto do gás. Essa pressão muda com a posição, né? E muda no tempo também. E no caso das ondas na corda, esta função F vai ser o deslocamento vertical, Y, né? Para cima. Quanto que sobe cada ponto da corda. E esse Y, né? Vai depender da posição na corda, né? Do X. E depende do tempo também, certo? Mas todas estas variáveis físicas, a altura na superfície da água, a pressão desse gás, o deslocamento vertical de pontos da corda, todos satisfazem a mesma equação da onda, ok? O que difere de sistema para sistema é este termo aqui, que é a velocidade. A velocidade depende do meio, tá? Depende das características do meio onde se propaga a onda.
Por exemplo, neste caso aqui, das ondas na superfície da água, né? A velocidade vai depender da altura média. Por exemplo, a gente tem um tanque de água que está cheio a certa altura, a gente perturba a superfície e gera ondas na superfície da água. Essa velocidade da onda na superfície da água vai depender da altura média, certo? Do líquido nesse tanque e da aceleração da gravidade, ok? Neste caso, das ondas de som, que são ondas de pressão, na verdade, a velocidade na onda depende da temperatura do gás, certo? A velocidade do som depende da temperatura ambiente, depende também das massas das moléculas do gás e do tipo de gás que ele é. Então, por exemplo, a velocidade das ondas de som no gás depende da raiz quadrada da temperatura. Então, se é um sistema muito quente, a temperatura é alta, a velocidade do som é alta nesse gás. À medida que a temperatura baixa, a velocidade é mais devagar. As ondas se propagam mais lentamente. No caso das ondas na corda aqui, a velocidade das ondas na corda vão depender de quão esticada está essa corda, da tensão nessa corda e também do material da corda, depende da densidade dessa corda. Certo? A velocidade da onda na corda é a raiz quadrada da tensão sobre a densidade. Então, se a gente tem uma corda muito tensa, a tensão é alta, a velocidade é alta e as ondas se propagam rapidamente. Certo? Agora, também depende da densidade μ da corda. Se a gente tem uma corda muito densa, certo? Muito pesada, digamos, este μ vai ser alto, então a velocidade é baixa. Se μ é pequeno, uma corda leve com densidade baixa, tem uma velocidade de onda maior. Em ondas leves, a onda se propaga mais rapidamente. Em cordas grossas, a onda se propaga mais devagar. Mas estas velocidades dependem das características próprias do sistema, né? Mas todas estas mudanças do sistema, mudanças na pressão do gás, mudanças da altura da superfície, mudanças no deslocamento da corda, todos satisfazem a mesma equação da onda. Okay? Esta equação da onda é uma equação universal e todas as ondas satisfazem essa equação, independente do meio ou o sistema, né, o tipo de onda. O meio simplesmente determina qual é a velocidade da onda, mas a equação do movimento sempre vai ser a mesma. Bem, então agora a gente vai resolver esta questão. E aqui a gente tem uma função y de x e t, né, da posição e do tempo, que é t ao quadrado mais b ao quadrado vezes t ao quadrado, e se pede mostrar que ela é uma solução da equação da onda. Ok? Então esse é o item A. A pergunta é a seguinte, então, dado esta função y de x e t, ela satisfaz esta equação, ou seja que 1 sobre b ao quadrado, a segunda derivada de y respeito do tempo, é igual à segunda derivada de y respeito de x. Certo? Aqui eu coloquei o v como v maiúsculo, porque aqui tem que aparecer um termo que é 1 sobre v ao quadrado, que vai ser a velocidade da onda. Aqui tem um v, eu não sei se esse v vai coincidir com este v. A única coisa que interessa é que para que esta função y seja uma onda, é que a segunda derivada no tempo seja igual à segunda derivada no espaço, mas aqui temos um fator 1 sobre v ao quadrado, e este v vai ser a velocidade da onda. Certo? Não precisa ser exatamente este v. Se temos esta equação, então ela é uma onda com velocidade v. Ok? Então, para isto, a gente vai fazer a derivada primeiro no tempo. A primeira derivada no tempo de y, a gente deriva
com respeito ao tempo, supondo x constante, então vai ser v ao quadrado, e a derivada de t ao quadrado é 2t, certo? A derivada de x respeito do tempo é zero, porque a gente está derivando considerando somente o tempo como variável e x é constante. Então, a derivada de x ao quadrado respeito do tempo é zero. Se a gente agora deriva isto aqui respeito do tempo, mais uma vez, né, a gente tem a segunda derivada de y respeito do tempo. E v ao quadrado e 2 é uma constante. A derivada do tempo respeito do tempo é 1. Então fica 2v ao quadrado. Tá? Ok? Esse aqui é para ter a segunda derivada de y respeito do tempo. Agora a gente pode ver a derivada de y respeito do espaço, né? Para ver o lado direito. A derivada de y respeito de x vai ser 2x, né? Porque a gente deriva somente esta parte. E a gente agora supõe que o tempo é constante, a única variável é o x, né? Uma derivada parcial, né? Então essa aqui é a derivada de y respeito de x, é 2x. E quando derivamos mais uma vez respeito de x, temos a segunda derivada de y respeito de x ao quadrado. A gente estaria derivando isto aqui, respeito de x fica 2. Tá? Então destas duas resultados, vemos que a segunda derivada no tempo é 2v ao quadrado e a segunda derivada no espaço é 2. Então eles são iguais, só que aqui tem um v ao quadrado a mais. Se a gente divide este termo por v ao quadrado, a gente ficaria com 2 e vai ser igual a ele. Ou seja, dividindo a segunda derivada no tempo por v ao quadrado, ficamos com 2, certo? Isto vai ser igual a 2. Mais 2 é a segunda derivada de y respeito de x. Ou seja, a gente está comprovando que 1 sobre v ao quadrado da segunda derivada no tempo é igual à segunda derivada no espaço. Então, nossa resposta é sim. Y se é uma onda. Então y, que é x ao quadrado, mais v ao quadrado até ao quadrado, é uma onda. Ou seja, satisfaz a equação da onda, né? Agora vamos resolver a parte B. A parte B diz assim: mostre que a função do item A pode ser escrita como uma soma f de x mais vt mais g de x menos vt e determine f e g. Ou seja, a parte B está pedindo que a gente reescreva esta onda, né? Este y, x ao quadrado mais v ao quadrado t ao quadrado, como uma soma de ondas propagantes. Uma onda que vai para a esquerda, porque é x mais vt, mais uma onda que vai para a direita, que é g de x menos vt. Então a gente precisa reescrever essa onda y como uma soma de duas ondas. Uma onda que vai para a esquerda, tá? Porque é x mais vt, e uma onda que vai para a direita. E aí a gente precisa achar qual que é o valor de f, ou melhor dito, a forma de f e a forma de g. Quais que são essas ondas? Que somando a onda f que vai para a esquerda e a onda g que vai para a direita, tem que dar x ao quadrado mais v ao quadrado t ao quadrado. Ok? E para fazer isto, para decompor esta onda em duas ondas que viajam em sentidos opostos, a gente vai utilizar o seguinte: a gente vai utilizar para fazer esta separação a fórmula do binômio em Newton, certo? Onde a gente tem a soma de dois termos ao quadrado. Neste caso é x mais vt tudo elevado ao quadrado. Quando a gente faz isso aqui, x mais vt tudo ao quadrado vai ser o quadrado do primeiro, né? Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo,
2x bt mais o quadrado do segundo, certo? Que é vt ao quadrado, ou seja, v ao quadrado t ao quadrado. Isso quando a gente soma, mas se a gente subtrai x menos vt tudo ao quadrado, é basicamente a mesma fórmula, né? Só que em vez de mais, aqui fica um menos, né? Porque fica v ao quadrado t ao quadrado, né? A gente vê aqui que se a gente soma esses termos de cima para baixo, a gente tem aqui que x mais vt tudo ao quadrado mais x menos vt tudo ao quadrado, e x ao quadrado mais x ao quadrado deste lado direito vai ficar 2x ao quadrado. Estes termos aqui vai embora porque mais 2x vt e aqui é menos 2x vt, eles se cancelam, né? E aqui a gente soma v ao quadrado t ao quadrado mais v ao quadrado t ao quadrado, fica mais 2 v ao quadrado t ao quadrado. Ou seja, a gente tem que x ao quadrado mais v ao quadrado t ao quadrado, né? A gente pode fatorar esse 2 aqui e passar esse 2 para dividir ao outro lado. Então, x ao quadrado mais v ao quadrado t ao quadrado vai ser 1 meio de x mais vt tudo ao quadrado mais 1 meio de x menos vt tudo ao quadrado. Ou seja, este aqui era nosso y, né? Y vai ser uma onda que viaja para a esquerda, né? Este aqui vai ser nosso f, porque x mais vt, mais uma onda que viaja para a direita, que é x menos vt, né? Ou seja, então a gente está vendo que sim, que nossa onda y é uma soma de ondas que viajam para a direita e para a esquerda, né? A onda que viaja para a esquerda é fx mais vt, que é simplesmente x mais vt ao quadrado, e a onda que viaja para a direita é fx menos g de x menos vt, é 1 meio de x menos vt ao quadrado. Okay? Então, esse aqui vai ser a solução para este problema. Certo? Então, na parte A, a gente viu que essa onda y, ela satisfaz a equação da onda, mas ela não tem a forma de uma onda propagante, para a direita ou para a esquerda, né? Não é x mais ou menos vt, é x ao quadrado mais v ao quadrado ao quadrado, que é distinto de x mais vt, né? Bem, mas ela não é uma onda propagante, mas é uma onda, e a gente pode decompor ela como a soma de duas ondas, né, que se propagam para a direita e para a esquerda, né? A onda para a direita é 1 meio de x mais menos vt tudo ao quadrado, né? A onda para a direita é g, e a onda para a esquerda é f, que é 1 meio de x mais vt ao quadrado, ok? Então, mesmo não sendo uma onda propagante, ela é uma mistura de ondas propagantes e ela satisfaz y, né? Satisfaz a equação da onda, como a gente provou. Então, uma onda pode ser uma mistura de muitas ondas propagantes, ok? Algumas para a direita, outras para a esquerda. O importante para ser uma onda não é que seja da formato de uma onda propagante, na verdade, ela tem que satisfazer a equação da onda somente. Bem, na parte C, então, a gente tem que verificar se esta função y satisfaz a equação da onda. Tá? Então, para isso, a gente precisa calcular a segunda derivada no tempo de y. Né? Então, a primeira derivada no tempo, quando a gente deriva parcialmente no tempo, só derivamos esta parte, porque seno de x é considerado constante, né? Então ele fica fora. E a derivada no tempo do cosseno de vt é menos seno de vt, certo? A derivada do cosseno é o menos seno. Só que como a gente está derivando a respeito do tempo, aqui vai sair uma constante v pela regra cadeia, né? Certo? Então esta aqui é a derivada de y a respeito do tempo. É menos v seno de x
vezes seno de VT. Okay? Se a gente deriva mais uma vez, a segunda derivada de y respeito do tempo vai ser menos v seno de x, né? Tudo isso aqui é uma constante. A gente precisa somente derivar o seno de VT. E a derivada do seno é o cosseno, certo? De VT. Só que como a gente tem o VT aqui, pela regra da cadeia, né? Quando a gente deriva a respeito do tempo, vai sair um V na frente. E então aqui vai ficar a segunda derivada a respeito do tempo de y. A segunda derivada a respeito do tempo vai ser menos b ao quadrado seno de x cosseno de VT. Ou seja, a gente está vendo que a gente está recuperando a mesma função, porque é seno de x cosseno de VT é a mesma coisa que y. A gente pode escrever então a segunda derivada de y no tempo é menos b ao quadrado vezes o y. Tá? Mais simples assim. Ok? Isso aqui é, por um lado, para calcular a segunda derivada no tempo. Agora a gente precisa comparar ela com a segunda derivada no espaço, né? Para colocar tudo na equação da onda. Bem, a segunda derivada no espaço de y, a derivada de y respeito de x, vai ser a derivada do seno somente. Porque o cosseno de VT é constante. A gente deriva a respeito de x, considerando t constante. Então a derivada de x, de seno de x, é cosseno de x, simplesmente. Aqui fica cosseno de VT, né, que ficou essa constante aqui. E quando a gente deriva mais uma vez, a gente deriva por segunda vez y respeito de x, é a derivada do cosseno de x. Cosseno de VT fica o mesmo, uma constante, né? T é uma constante aqui. Portanto, a derivada do cosseno de x é menos seno de x vezes o cosseno de VT. Tá? E daqui, então a gente vê que a segunda derivada de y respeito de x vai ser menos seno de x cosseno de VT, mas de novo, seno de x cosseno de VT é a mesma coisa que y. Portanto, a gente pode colocar aqui como menos y, né? Então, a segunda derivada no tempo dá menos v quadrado vezes y. E a segunda derivada no espaço dá menos y somente. Daqui a gente está vendo que os dois dão menos y, né? Derivada em x dá menos y, derivada no tempo, segunda derivada no tempo dá menos y, porque aqui a gente tem um fator v ao quadrado, certo? Se a gente divide a segunda derivada no tempo por v ao quadrado, fica menos y e fica igual à segunda derivada no espaço. Então. Portanto, se a gente divide por v ao quadrado, né, passa a dividir o v ao quadrado para lá. Então, a gente tem que 1 sobre v ao quadrado da segunda derivada de y no tempo vai dar menos y e é igual então a segunda derivada de y respeito de x do espaço. Portanto, a gente vê que sim, este y satisfaz a equação da onda. Y é uma onda, né? É uma onda, porque satisfaz a equação da onda. A equação da onda é essa aqui, né? A segunda derivada a respeito do tempo tem que ser igual à segunda derivada a respeito do espaço. Só que aqui a gente tem um fator 1 sobre v ao quadrado. Então este v que aparece dentro do cosseno vai ser a velocidade, né? É igual à velocidade. Ok?
Agora, falta comprovar que esta onda, mesmo não sendo uma onda propagante, ela pode ser decomposta como duas ondas propagantes, uma para a direita e outra para a esquerda, né? Igual que a gente fez no caso anterior. Bem, então agora a gente precisa ver se essa onda, né, que é seno de x cosseno de bt, pode ser escrita, né, desta forma, como uma soma de uma onda que vai para a esquerda com uma outra onda que vai para a direita, né? Então a gente precisa achar o f, a função, a onda para a esquerda e a onda para a direita, né? Certo? Bem, para provar isto, a gente vai utilizar as propriedades das funções trigonométricas. Do seno de uma soma de ângulos, digamos o seno de x mais bt, certo? Se fossem dois ângulos, alfa e beta, né? É a mesma coisa. Então o seno da soma de dois ângulos, né, vai ser o seno do primeiro, né, vezes o cosseno do segundo, mais o cosseno do primeiro ângulo, né, vezes o seno do segundo, certo? Essas pelas propriedades do seno da soma. Agora, o seno da diferença de x menos bt é o seno do primeiro, cosseno do segundo, mas como aqui temos menos, vai ser menos aqui, o seno do primeiro e o seno do segundo, certo? E agora aqui de novo a gente pode somar, certo? Seno de x mais bt com seno de x menos bt. Quando a gente soma estes dois senos, a gente está somando estes dois termos com estes dois termos, certo? A gente está somando de cima para baixo, né? Mas este termo, então, cosseno de x, seno de bt, aqui está com mais e aqui aparece com menos. Quando a gente soma, esses dois termos se cancelam, né? Então a gente tem que seno de x mais bt mais o seno de x menos bt, né? A soma destes dois senos vai ser seno de x cosseno de bt mais seno de x cosseno de bt. Então é duas vezes, né? Seno de x cosseno de bt. Ou seja, o seno de x cosseno de bt vai ser igual a 1 meio, né? Este 2 passa a dividir. Divide o seno de x mais bt e divide ao seno de x menos bt. Tá? Esse aqui é a nossa onda inicial. Essa aqui é a nossa onda y de x, t. A gente vê que essa onda, né, que satisfaz a equação da onda, é este termo mais este termo. Mas este termo é uma função de x mais bt. Ou seja, é uma onda que vai para a esquerda. Este termo é uma função de x menos bt. É uma onda que vai para a direita. Então, de fato, esta onda pode ser escrita como uma soma de duas ondas, né? Tá? E as ondas que vão para a direita e para a esquerda são senos, né? Para a esquerda é 1 meio de seno de x mais bt, né? Para a esquerda. E para a direita é 1 meio de seno de x menos bt. Ok? Então, sim, essa onda que satisfaz a equação da onda não é uma onda propagante, né? Y. Não é uma onda propagante que tem a forma x mais menos bt. Na verdade, ela é uma soma de duas ondas propagantes em sentidos opostos. Uma para a direita e outra para a esquerda. Bem, então essa aqui seria a nossa aula sobre ondas propagantes e a equação da onda.